Boa tarde, meu nome é Luciana e a gente vai falar um pouco sobre a revolta da vacina. Quando a gente pensa em vacina, a gente não pode se esquecer que a gente acabou de passar por uma pandemia, né? E a pandemia do Covid, ela trouxe alguns ensinamentos pra gente também. Algumas pessoas resistiram à vacina, muitas ainda não se vacinaram, duvidaram da eficácia de uma vacina criada tão rápida, né, contra um vírus desconhecido. Mas isso não é um fato muito diferente, não é um fato muito novo, porque já aconteceu no começo do século XX aqui no Brasil. Uma revolta pelo mesmo motivo, por causa de uma vacina. Então, que momento que era esse? O objetivo dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre algumas doenças que tinham no começo do século XX aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país, e também como que a população respondeu a uma vacinação, pela primeira vez uma vacina obrigatória. Então, o tipo de doenças que tinham na época, como que o povo reagiu, o que, que aconteceu, esse é o objetivo dessa aula, da gente compreender sobre isso. Então, que tipo de doenças que tinham no começo do século XX no Rio de Janeiro, aqui no Brasil? Primeiro, era muito conhecida a febre amarela. A febre amarela ela é transmitida por um vírus chamado Aedes aegypti. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nesse vírus. Ele veio do Egito, provavelmente em algum sarcófago, alguma múmia, e chegou aqui no Brasil, através dos navios. E o Aedes aegypti, além de transmitir a dengue, a chikungunya, ela transmite também a febre amarela. E teve um surto no Brasil de febre amarela em 1850 e muitas pessoas morreram dessa transmissão dessa doença. E aí também tinha outras doenças como a peste bubônica. A peste bubônica ela é transmitida pela pulga do rato preto. Então um dos objetivos era acabar com esses ratos para que não tivesse transmissão da peste bubônica, também conhecida como peste negra lá no período da Idade Média. E o último é a varíola. A varíola também era um vírus transmitido que começou a se manifestar em várias cidades portuárias do Brasil, como Santos e o Rio de Janeiro também. O que aconteceu? O presidente atual do Brasil era Rodrigues Alves. Ele é o terceiro presidente do Brasil civil, depois que a gente vira se transforma numa república com a queda do Dom Pedro II. Quando a república Rodrigues Alves assume a presidência, ele tem um contato com um médico, um super conhecido, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz estudou em Paris, na França, e teve contato com vários médicos famosos, sanitaristas, também preocupados com a saúde das pessoas. Quando Oswaldo Cruz chega aqui, ele então provoca o presidente e ele desafia que se ele não acabasse com a febre amarela aqui, ele poderia ser fuzilado. E o que ele fez? Começou a invadir as cidades, as casas das pessoas, os bairros e espirrar produtos que vinham matar o Aedes aegypti. E com certeza ele acabou durante um certo momento as epidemias da febre amarela. A febre amarela ainda existe? Existe. Mas não temos epidemia por causa do Oswaldo Cruz, né? A peste bubônica, como que ele acabou? A peste bubônica, ele começou a pagar centavos por pessoas que entregassem os ratos. Então, muitas pessoas começaram até a fabricar ratos em casa, criar ratos para poder ganhar dinheiro do governo. E assim também diminuiu a peste bubônica aqui no Brasil. E por último, a varíola. A varíola tinha que ser através do vírus inativo. O que é uma vacina? Nada mais é do que o vírus inativo que é injetado. Ela seria injetada no braço das pessoas, né? E assim elas conseguiriam criar anticorpos e a doença não se propagaria. E na varíola, então, o Oswaldo Cruz pressionou o Congresso, né, para que fosse aprovada a lei da vacina obrigatória. E ela foi aprovada dia 31 de outubro de 1904. Se tornou obrigatória a vacina contra a varíola. É claro que várias classes sociais logo reagiram, inclusive Rui Barbosa, que era um jurista muito famoso, e o Olavo Bilac, também um escritor famosíssimo na época, se reagiram e foram contra se vacinar. Eles achavam uma falta de liberdade de expressão, liberdade de escolha, de você poder escolher ou não de tomar essa vacina. Parecido com o que aconteceu na nossa pandemia,
né? Muitas pessoas foram contra o cartão de vacinação, vacinação obrigatória, utilização de máscara para entrar em vários ambientes, lugares aglomerados, cheios de pessoas, e também as pessoas se acharam no direito de não tomarem a sua vacina. E não foi diferente no começo do século XX. Então, assim que foi aprovada a vacina obrigatória, as pessoas seriam vacinadas nos braços, e aí até as mulheres, que andavam todas cobertas, com roupas longas, teriam que abrir os seus braços e mostrar os braços para levar uma picada, né? Então muitas famílias não aceitaram serem vacinadas, inclusive a população mais pobre também. Por quê? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então quando vêm os estrangeiros, o primeiro momento que eles têm um contato é com a capital. E o Rodrigues Alves tinha se preocupado em modernizar a capital. Queria acabar com aquela visão colonial que tinha o Rio de Janeiro, de casarões antigos, abandonados, muitos sem ser restaurados, as ruas estreitas, e começou a derrubar várias casas lá. Ele chegou a derrubar cerca de 2.000 casas no Rio de Janeiro, e as pessoas não tinham onde morar e começaram a ir para as periferias, dando início às primeiras favelas no nosso país. E aí, então, muitas pessoas começaram a criticar o governo por essa atitude dele, não se preocupar com a população, e também para construir ruas largas, né, avenidas, como a Avenida São Paulo, que hoje é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então, a população que vivia no centro era a população mais pobre, que perderam seus lares com a queda dos cortiços. Os cortiços, gente, eram lugares que não tinha saneamento, muitas famílias viviam no mesmo quarto, compartilhavam o mesmo banheiro, compartilhavam as mesmas cozinhas e lugares para lavar as suas roupas, e transmitia-se doença muito rápido. Então, uma das medidas sanitaristas foi a derrubada desses casarões, onde as pessoas começaram a construir casas nos morros do Rio de Janeiro, principalmente no Morro da Previdência, e perto também da área portuária do Rio de Janeiro. Então, essa população mais pobre também que vivia lá nos morros do Rio começaram a temer essa vacinação. O governo não fez uma campanha para poder divulgar o que era uma vacina, qual era a importância de vacinar, porque que tinha que acabar com essas doenças, né? Então a população ficou com muito medo. E apesar deles irem vacinar de forma obrigatória, o povo invadiu a rua no dia 14 e 15 de novembro de 1904 e começou a derrubar e quebrar a cidade. Então derrubavam carro, invadiam casas, soltavam bombas pelas ruas, até que a polícia foi chamada. A polícia foi chamada e até que não deu conta de tantas pessoas revoltadas, e foi chamado até o exército. E aí o exército conseguiu conter a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então, essa é uma demonstração, né, de uma forma de movimentação popular que a gente pode ver. Pode ser uma ignorância, né, quanto à ciência, pode ser uma ignorância contra a preocupação da vacina, da saúde, né, mas aí também a gente vê a questão da liberdade das pessoas. E aí que foi a revolta da vacina, que aconteceu no começo do século XX. Espero que vocês tenham compreendido aí. Tchau, tchau.